Essa é uma pergunta extremamente complexa. O grande questionamento das coisas é que não existe só plataformas, existe uma míriade de opções muito grande. Então, só de criptomoedas são quase 1.600. Das plataformas de segunda, terceira, quarta e quinta geração, tem mais umas 800 por aí. Existe um buraco negro oculto chamado China, onde o mundo universitário desenvolve e explora muitas plataformas diferentes. Eu diria que se você tiver uma startup e quiser fazer alguma coisa, por exemplo, na área de pagamentos instantâneos, que é alguma coisa que está em voga hoje no Brasil, a performance de transação, disponibilidade de desenvolvedores, facilidade de aprendizado e o tamanho da comunidade são fatores bastante críticos. Hoje a gente tende muito a observar a comunidade Ethereum, que é a maior comunidade, tem quase 600 mil desenvolvedores ao redor do mundo, e para a questão de pagamentos o pessoal tem trabalhado muito com a Stellar, que é uma outra plataforma também bastante conhecida. Do outro lado, existem as plataformas blockchains mais centralizadas ou fechadas, como a gente chama, né, as DLTs. E aí você tem Hyperledger, você tem a plataforma Corda, que é muito forte no mercado financeiro, você tem outros consórcios sendo formados, então isso tem uma míriade de plataformas de um outro contexto muito diferente. E finalmente existem as empresas que não vendem a plataforma, mas prestam serviços. E aí a mais famosa é a Ripple, que tem bastante bancos dentro do seu consórcio, é fundeada lá pelo Santander, mas hoje ela é uma rede concorrente, inclusive da Swift. E a própria Swift que se associou ao consórcio Corda para fazer serviços baseados em DLTs dentro da sua própria rede. Então, a escolha é um processo bem amplo do caso de uso que você está querendo fazer e da maturidade que exista no seu mercado, se for mercado de finanças, por exemplo, versus a maturidade das plataformas que estão orientadas a esses mercados. Existem mercados novos e plataformas específicas novas, por exemplo, toda a parte de supply chain. A gente teve uma reunião essa semana com o pessoal da Walton Chain, que é uma plataforma chinesa. E aí tem a IOTA, que inclusive é um brasileiro, que é um dos fundadores, a Kitung, que é uma plataforma chinesa. Então, para a supply chain tem outras opções. Para o setor médico, que é a minha área de doutorado, existem algumas plataformas específicas sendo desenvolvidas neste momento. Então, a questão chave de escolher a plataforma é partir do caso de uso, entender qual é a maturidade das plataformas que estão disponíveis para a sua indústria e, obviamente, contar com uma comunidade grande de desenvolvedores, de engenheiros, de analistas de negócio que saibam criar os casos de uso em rede para esse tipo de cenário. Bem, há 30 anos na indústria de tecnologia a gente vive um fenômeno bastante sui generis. A gente estava acostumado a ver tecnologia em ondas. Olha, agora é a onda da internet, agora é a onda dos micros, agora é a onda dos smartphones, etc. E nesse momento nós temos 1.600 tecnologias, todas convergindo ao mesmo tempo em uma velocidade de maturação absurda. Só que algumas tecnologias se agrupam mais proximamente umas das outras, né? Eu sou especialista em inteligência artificial, em blockchain e em conteúdo cognitivo, web cognitiva, web semântica, por assim dizer. O blockchain ele tem como parceiros mais próximos neste momento toda a questão da internet das coisas, ou seja, da sensorização. Existe uma tendência muito grande de você, para ter a contrapartida da piada que a gente fala da internet de coisas inseguras, né, ou insecure of things. E o blockchain resolve esse problema de segurança. Então, quando a gente começa a pensar em carros conectados, geladeiras conectadas, o próprio smartwatch, que em algum momento pode ser um dispenser de droga para vocês, a segurança e a criticidade da informação são aspectos muito críticos. Isso pode representar em alguns momentos questões de vida ou morte. Aí o blockchain aparece para solucionar muito este problema. Então a evolução do IoT, seja para sensorização, medição, telemetria, acompanhamento e value chains, ela acompanha muito de perto a crescente adoção do blockchain. E aí se explica numa outra coisa, que é o ponto da minha tese de doutorado, que blockchains especialistas, ou seja, feitos para uma finalidade específica, vão aparecer. Então esse é o primeiro grande casamento. O segundo é a questão de Big Data e inteligência artificial, porque como a gente sabe, a criticidade do processo de aprendizado de máquina vem muito da qualidade e da disponibilidade de dados. E a qualidade tem a ver com segurança da informação. Então imagina que eu queira criar um algoritmo onde ele tenha que aprender alguma coisa que seja crítica
para a humanidade, seja a pesquisa de uma droga, seja a pesquisa de um novo tipo de alimento, seja um carro autônomo que tem que tomar decisões críticas do que fazer com vidas de seres humanos. A criticidade dessas informações é muito grande, então a inviolabilidade do sensoriamento é uma coisa muito simples, só garantir que uma câmera que está no carro não vai ser hackeada e vai ser colocada uma segunda imagem, são requisitos muito fortes de segurança. E aí sim a gente vê um casamento muito grande entre Big Data, ou seja, a validação dos dados, e blockchain, e vice-versa, né? Garantir que os dados que vão para o blockchain também possam ter alguma criticidade de mecanismos de consenso, como a gente chama, originados de inteligência artificial. Tem uma plataforma chinesa chamada Sealy, ela usa muito a validação por inteligência artificial nos seus processos de consenso. Então esses são os três grandes irmãos que têm andado muito juntos nos últimos 2 anos. Inteligência artificial, ou machine learning, como eu costumo dizer, a questão de algoritmos genéticos, big data e tudo mais, a questão dos sensores, ou seja, a internet das coisas, e o blockchain com plataformas especialistas unindo essas outras duas. Essa é uma das coisas mais fantásticas dos blockchains, né? Os blockchains fazem o que eu costumo chamar de Naked True Networks. Então, se eu pegar o exemplo do Bitcoin, ela por si só já é uma rede 100% auditável. Se eu pegar o meu endereço de remessa e falar, olha, me manda X Bitcoins para este endereço, esse endereço está automaticamente público para qualquer, o que a gente chama de Blockchain Explorer, né? O mais famoso é o blockchain.com no caso do Bitcoin, e você entra lá e você vê todas as transações que aconteceram para aquele endereço, que na verdade é um endereço seu de recepção e transmissão de moedas. Basicamente é como se o seu conta corrente do banco estivesse exposto e aberto. Por outro lado, existem mecanismos de proteção individual, até para a própria rede do Bitcoin, que é muito transparente, que visam ocultar determinadas transações sempre no espírito libertário. E aí existem ferramentas de análise forense que as polícias federais do mundo inteiro trabalham com isso. Teve um congresso mês passado na Holanda, em Haia, justamente sobre isso. A gente teve representantes aqui da Polícia Federal Brasileira para, obviamente, fazer tracking e tracing dessas transações. Os outros blockchains abertos, eles seguem a mesma dinâmica. Então, Ethereum tem um Blockchain Explorer, a EOS tem um Blockchain Explorer, todo mundo que tem um blockchain público é muito orientado a isso. Claro, existem criptomoedas que prezam desde o princípio pela anonimidade total. As mais famosas são a Monero e a Zcash, e aí a intenção desta rede é não ser auditável. É literalmente você desaparecer com qualquer rastro de transação que acontecer ali dentro. Neste momento, até onde a gente saiba, a Monero é uma rede perfeitamente não rastreável e aí não dá para você fazer auditoria. Bem, como todas as tecnologias emergentes, as empresas têm hoje, geralmente, uma forte área de inovação e disrupção de modelos de negócio, né? Tecnologia, ela sempre é meio para alavancar alguma coisa. A grande questão é que dentro de um processo longo que nós já estamos vivendo nos últimos 5 anos, que é o período de maior estruturação de disrupção na história da humanidade, nós estamos criando modelos de negócio e empresas cada vez mais globais. E, digamos assim, desconsiderar uma peça dessas de tecnologia disruptiva, às vezes pode ser fatal. Obviamente, os grandes bancos, o mercado financeiro, que onde tudo começou há 10 anos atrás, já tem áreas muito mais estruturadas, inclusive consórcios de trabalho, consórcios de pesquisa para trabalhar com isso, mas outras indústrias que estão começando a pensar na questão da segurança da informação, na questão de redes, né, de negócios cooperativos e principalmente na questão das transações distribuídas sendo executadas dentro dessas redes, não podem mais ignorar o blockchain. Os ganhos são muito grandes e a questão da adoção disso gera efeitos de escala muito grandes. E esses efeitos de escala têm o poder de disruptar, por assim dizer, quem já foi o disruptor. O exemplo mais clássico que a gente tem são os modelos de plataforma, e aí dentro do universo blockchain tem um case muito forte que é o Uber. O Uber, como nós sabemos, criou a questão da economia compartilhada e criou o próprio termo, o seu negócio vai ser uberizado. Pois muito bem, o Uber já está sendo uberizado por uma plataforma em blockchain chamada Arcade City, que nada mais é do que uma cooperativa de motoristas que criou dentro do blockchain uma série de regras de negócio que são exatamente iguais à plataforma do Uber, só que não tem dono, é uma rede distribuída. Então, o custo de manter essa rede é muito mais baixo e dentro desse custo a renda é distribuída pelos motoristas e não por uma entidade central ou por uma plataforma. E aí vocês falam, não, mas isso é muito longe, isso é distante daqui. Não, em Fortaleza existe um aplicativo muito parecido que é dos motoristas, né? Não é do Uber, não é dos
taxistas, que faz as mesmas coisas que o Arcade City faz lá fora. Ainda não é em blockchain, mas como o modus operandi é basicamente esse, uma cooperativa, uma rede de pessoas, nada impede que ele seja transferido para um blockchain e vire uma plataforma global. Aqui no Brasil a gente tem o costume de ver isso em serviços profissionais. Então, basicamente, em quase todos os lugares nós temos uma empresa chamada Unimed, que é uma união de médicos, uma cooperativa de médicos. E a Unimed, ela concorre, de certa forma, com as empresas de seguro-saúde. Nada impede que uma comunidade como essa, uma cooperativa como essa, vá para uma plataforma blockchain. E é por isso que as empresas que têm grandes cadeias de valor globais, como a Ambev, como a própria Gerdau, ou o próprio sistema financeiro, não podem mais ignorar essa tecnologia. A gente já passou do ponto de maturidade operacional, ou seja, é disruptiva, mas já é madura o suficiente para ser usada e aplicada em processos de negócios, e ao mesmo tempo ela é inovadora o suficiente para gerar um diferencial competitivo ou até gerar novas indústrias para os players que decidirem entrar nesse mercado.